A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar aqui a lição número 3 de adultos do primeiro trimestre do ano 2018, da revista CPAD, que diz e traz como título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. Você que já acompanha o EBD em Foco há algum tempo, ou quem sabe começou semana passada, sabe que toda semana a gente está postando aí o vídeo, comentário da lição. Tem o comentário de adultos da editora Betel também. Então, além dos comentários, você vai encontrar outro material no canal do EBD em Foco. E além do canal, a gente tem também um site onde você pode baixar esse slide e usar na sua igreja. Então, além dos slides, você vai encontrar no site aí cursos, subsídios, entre outras coisas. Esse slide é exclusivo do EBD em Foco, você só pode baixar lá, viu? Então, eu coloquei uma observação aqui, que ele não é permitido a distribuição desse slide em grupos de WhatsApp ou Facebook ou qualquer outra coisa, mas somente dentro do o site da EBD em Foco, dentro da plataforma. Então acesse a plataforma para você baixar o slide. Se você ficar sabendo que alguém está distribuindo por aí, por favor, me avise. Eu também gostaria de pedir desculpas pela demora em postar esse comentário. Eu estou postando geralmente segunda ou terça-feira. O slide fica pronto na segunda-feira, o comentário às vezes demora um pouco, vai para terça-feira. Só que eu estou postando hoje quinta-feira, né? Não sei que dia você está assistindo, hoje é quinta. Então teve um atraso aí. Por quê? Porque a lição estava errada. Não sei se você percebeu, você com certeza já está sabendo a essa altura aí dos estudos da semana, você já percebeu ou já recebeu alguma notificação pelo WhatsApp ou por e-mail, alguma coisa do tipo, explicando que a lição veio faltando dois subtópicos. O subtópico o subtópico 2 e 3, do tópico 3, é da lição anterior, da revista anterior. Eu percebi isso quando estava fazendo o slide, mas eu não podia fazer nada, porque até o momento a CPAD não tinha publicado nada, nenhuma correção. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, eu simplesmente publiquei o slide, coloquei o slide na plataforma e disponibilizei para download. Mas aí depois, no outro dia, a CPAD publicou uma nota, colocou uma correção, postou a lição correta e aí eu tive que refazer essa parte do slide, reorganizar. Então se você já baixou, baixe novamente, porque agora lá está o slide correto, de acordo com a revisão que a CPAD postou. Então entra lá, né? Isso me atrasou um pouco, porque eu tenho todo um cronograma e quebrou meu cronograma, por isso eu atrasei o vídeo. Mas, graças a Deus, está aqui o vídeo. Nós vamos fazer o estudo agora da lição correta. Então, o que está na revista está errado, está trocado ordem, está faltando tópico. Não siga a revista, tópico 2 e 3, está uma bagunça. No site, na plataforma, eu também coloquei para download a revista, a lição 3 na íntegra, que a CPAD publicou. Você pode baixar lá, imprima, se não der para imprimir para os seus alunos, imprime só para você, e avisa para os seus alunos, mas o slide está feito de acordo com a correção. Então o slide está correto. Você que usa o slide não precisa se preocupar que ele vai estar correto. Então vamos lá, começando a aula. Já está bom de avisos. Textuário, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Hebreus 3:3. Verdade prática. Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Então aqui resume basicamente o que a gente vai estudar nessa lição, onde vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Então, Moisés ele era bem visto pelos judeus, pelos hebreus ali, como o grande legislador, aquele que recebeu a lei de Deus. Então, ele era considerado uma figura de importância. E o escritor aos Hebreus resolveu mostrar aqui nesse capítulo que Cristo é superior a Moisés. Leitura bíblica em classe, capítulo 3 de Hebreus, capítulo completo. Eu não vou fazer a leitura, como de costume, para ganhar tempo no vídeo. Suponho que você já fez. Se não fez, faça agora. A introdução diz o seguinte: o autor dá início ao capítulo 3 fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés. Ele não chega assim falando, olha, Moisés não é importante, Moisés
não exerceu nenhum papel de importância. Não, não. Ele coloca Moisés no seu lugar, como alguém importante, o grande legislador, alguém que realmente cuidou da casa de Deus, que guiou o povo. Ele coloca Moisés numa posição realmente de importância. Porém, né, ele nunca foi mais importante do que Cristo, porque ele assumiu uma missão importante, conduziu o povo à Terra Prometida. Isso aí é sabido de todos, né? Mas ele não pode se equiparar com Jesus, o autor da nossa fé. Não tem como. A gente sabe que essa saída do Egito, caminhada para a Terra Prometida, aponta para a nossa vida cristã, a nossa saída do mundo, né? E nós estamos caminhando para uma Canaã celestial. É bem parecido, né? Moisés exerceu alguns papéis ali que apontava para Cristo. Então, se a gente olhar ali, principalmente, né, um exemplo aqui, tem vários exemplos, mas um exemplo aqui, só para ilustrar isso aqui, na abertura do Mar Vermelho. Então, está lá Moisés, ao mesmo tempo, se identificando com o povo, tanto que Deus fala, porque clamas a mim, Moisés. Então, ali ele está se identificando com o povo, mas ao mesmo tempo ele está conversando com Deus, intercedendo ali, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Então, ele se coloca na posição que Cristo também se encontrava, se encontrou e se encontra até hoje, né? Ou seja, Cristo, até hoje, ele é o nosso intercessor. Ao mesmo tempo que ele se identifica conosco, que somos pecadores, ele também é Deus e intercede por nós e nos liga de volta a Deus. Então, é um exemplo, né, de que Moisés também apontava para Cristo. Então, é o tipo de Cristo, né? Então, a questão da tipologia. Mas, em momento algum, ele vai ser considerado maior do que o próprio Cristo, porque o tipo ele sempre é menor, o antítipo é maior. Quem já estudou um pouco de hermenêutica sabe disso. Então, Moisés é tipo de Cristo, né, e Cristo é o antítipo. Então, Cristo ele sempre vai ser maior, o antítipo é maior do que o tipo. Desculpa se ficou confuso, mas eu tinha que falar um pouco disso. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Então nós sabemos, que já falei em aulas anteriores, que filho, quando fala que é filho de Deus, é que está se fazendo igual a Deus. É o próprio Deus. Então é da mesma essência que Deus. Ele sempre vai ser superior. Então Moisés sempre é tratado como servo. Moisés foi enviado a uma missão terrena. A missão de Moisés era importante? Sim. Fazia parte do plano de Deus? Fazia. Mas era uma missão terrena. Já Jesus, ele já foi enviado para uma missão celestial e eterna. É importante essa palavra celestial, que ela é usada bastante em Hebreus. Ele vai falar de pátria celestial, missão celestial. Então, ele sempre está fazendo um contraste entre aquilo que é celestial e aquilo que é terreno. Então, a gente vai observar esse contraste em todo o livro de Hebreus, né, o celestial e o terreno. E no capítulo 3, ele vai fazer esse contraste do celestial com o terreno, colocando Cristo nessa posição de proeminência em relação à missão celestial e Moisés como uma missão realmente importante, mas terrena. Uma tarefa superior, uma vocação superior. Só uma observação aqui, você que usa o slide, sabe que quando eu coloco esse slide subtópico, eu coloco uma imagem de fundo. Dessa vez não foi possível, porque o slide está ficando muito grande. Ele já ficou com 16.9 MB, 17 MB, então fica difícil para download. Se eu fosse colocar a imagem de fundo, ia ficar maior ainda, e aí eu resolvi não colocar, viu? É uma opção minha, mas você pode colocar, aí não tem problema nenhum, é só por causa do download. O autor, ele introduz a seção do versículo 1 ao 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Então, ele começa esse versículo 1 aí do capítulo 3, falando assim, pelo que, ou pode ser traduzido, pois, por causa disso, irmãos, da mesma forma. Ou seja, ele está dando continuidade, né? Então a gente observa o seguinte, que ele mostra, né, no capítulo 2, que Jesus é o autor e mediador da nossa salvação. Ele finaliza o capítulo 2 com essa afirmação. E aí ele continua o seu argumento no capítulo 3 para reforçar isso. Ele começa assim, pois, por isso, irmãos santos.
Então, quando você olha o final do capítulo 2 e começa a ler o capítulo 3, tem uma continuidade. Então, ó, por isso, Jesus é superior aos anjos, né? Já falou que ele é superior aos profetas, e ele começa, por isso, né? E aí ele continua o seu argumento. Irmãos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele continua o seu argumento. Ele não era apenas um povo, eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto, escaldante à procura da terra prometida. Aqui ele está falando do povo que está lendo a carta, os hebreus que estão lendo a carta. Vocês não estão mais lá naquele momento da procura pela terra prometida. Vocês são herdeiros de uma vocação celestial. Então, aquilo lá foi passado. Aquele povo viveu aquele momento, passou por aquilo, já era, acabou. Agora vocês estão em um outro momento. Esse momento é um momento diferente, porque vocês são herdeiros de uma vocação celestial, estão caminhando para o céu. E quem os fez aptos e idôneos para essa vocação? Quem é o responsável para conduzir vocês nessa vocação celestial, para levar vocês até os céus? Só tem uma resposta: Jesus Cristo. Jesus Cristo. É uma pergunta que nós já sabemos a resposta. Ele que nos fez aptos a essa vocação. Eles sabiam que era Jesus, sem dúvida alguma. Nós sabemos também, e os escritores daquela época, os leitores daquela época também sabiam que o escritor estava falando disso. Aquele que nos conduzia ao destino eterno. Então, Jesus, ele é o responsável para nos conduzir à vida eterna. Ele era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Então aqui a gente vê um contraste. Enquanto Moisés conduziu o povo a Canaã terrena, Jesus está nos conduzindo a Canaã celestial. Uma missão superior. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo, alguém que é comissionado como um representante autorizado. A palavra apóstolo, ela é usada na Bíblia para se referir a alguém que foi enviado pessoalmente por outra pessoa. Então, os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram enviados pessoalmente por Jesus Cristo. Então, por isso que é errado usar o termo apóstolo para os dias de hoje, porque alguém que se auto-intitula hoje como apóstolo de Jesus Cristo, ele está errado por duas formas. Primeiro, que ele se auto-intitulou. Isso aqui é um título que não é um título que a pessoa dá a si mesmo, mas é dado por aquele que envia. Então, apóstolo de Jesus Cristo só pode ser porque a quem foi enviado pessoalmente por Jesus. Então, o primeiro erro é esse, que a pessoa se auto-intitula, e o segundo erro é que tem que ser enviado pessoalmente por Jesus Cristo. Então, a gente vê que os discípulos eram apóstolos porque eles foram enviados por Jesus. Paulo também viu Jesus ressuscitado, foi enviado pessoalmente por Jesus. Então, eles sim eram apóstolos. Agora, hoje em dia, não tem ninguém que foi enviado pessoalmente por Jesus. E a gente observa aqui, nessa passagem, apóstolo sendo aplicado a Cristo. Então, por que Cristo ele é chamado de apóstolo aqui? Porque em nenhum outro lugar ele é chamado. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento você vai ver Jesus sendo chamado de apóstolo. A gente só vê Jesus sendo chamado de apóstolo em Hebreus 3:1. Mas Jesus ele falou que ele foi enviado pelo Pai. Então, se ele foi enviado pelo Pai, ele também foi enviado pessoalmente pelo Pai, no caso, ele é apóstolo do Pai, enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Então ele é um representante realmente autorizado. Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão. Mas aqui a figura ficou por cima do texto abaixo. Ele foi enviado em uma missão muito especial. É o que está escrito abaixo aqui, que a figura cobriu. Peço desculpas aí. Mas todavia ele não foi apóstolo da grande salvação. Então a gente pode dizer o seguinte, que Moisés, ele na prática não foi chamado de apóstolo. A gente não vê isso aí, tanto que não tinha esse título no Antigo Testamento. Enviado pessoalmente por alguém, no caso a palavra apóstolo é uma palavra grega, e aí a gente teria que pesquisar um equivalente hebraico, mas a gente não vê essa relação aqui. O que acontece é que Moisés ele pode ter sido um apóstolo no sentido prático da palavra, porque ele foi enviado por Deus para uma missão específica. Mas ele não foi chamado de apóstolo, que fique isso bem claro. E só que essa missão dele não é a missão da grande salvação, não é o apóstolo da grande salvação, que como
Jesus é chamado pelo escritor aos Hebreus. Então esse apóstolo da grande salvação, ou seja, o enviado para trazer a grande salvação, foi Jesus e não Moisés. Então qual era a missão de Moisés? Tirar o povo do Egito e conduzi-los à terra prometida. Essa foi a missão de Moisés. Ele tinha essa missão, ele foi enviado para essa missão específica. E qual é a missão de Jesus? Libertar o povo do pecado e conduzi-los a Canaã celestial. Que isso fique bem claro na nossa mente. É análogo? É análogo. Mas é por isso que a gente diz que o Antigo Testamento aponta para Cristo, todo o Antigo Testamento. Então, essa missão de Moisés de tirar o povo do Egito e conduzir à terra prometida já significava, né, a missão de Cristo de tirar o povo do pecado e conduzir a Canaã celestial. Muita gente acha que o Antigo Testamento é passado, acabou, nem gosta de ler o Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, não gosta de ler, só lê o Novo Testamento. É errado esse pensamento. Totalmente errado. Se você pensa assim, para agora com isso. Comece a ler o Antigo Testamento com a luz do Novo Testamento e entender que tudo que acontece lá aponta para o Novo, aponta para Cristo, aponta para a missão de Cristo. Então a gente observa isso nesse exemplo aqui de Moisés e em vários outros exemplos do Antigo Testamento. Cristo não foi apenas um enviado em uma missão, né? Ou seja, aquela missão de nascer, se fazer humano, foi batizado, pregou, foi pregado na cruz e ressuscitou. Ele cumpriu tudo isso aqui. Não foi apenas essa missão, mas acima de tudo, apóstolo da nossa confissão, né? Ou seja, ele teve uma missão específica, alguém com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno. Então Jesus ele tem essa autoridade, né? Ou seja, apóstolo da nossa confissão, porque nós vamos a ele, conversamos com ele, nós entregamos tudo a ele, pedimos perdão dos nossos pecados a ele. Então Jesus ele é o apóstolo da nossa confissão. Terceiro subtópico do tópico 1, uma mediação superior. Continuando o mesmo versículo, não vou ler novamente, é o versículo que eu já li anteriormente, agora nós vamos falar do sumo sacerdote. Jesus era superior a Moisés não apenas em relação à missão, mas também em relação à função exercida. Sumo sacerdote, Moisés nunca foi. Isso aqui é importante também. Apesar dele estar sempre mediando ali entre o povo e Deus, Moisés nunca recebeu o título de sumo sacerdote. O título de sumo sacerdote foi o seu irmão Arão, não Moisés. No entanto, ele exercia o papel de sumo sacerdote, apesar dele não ser chamado de sumo sacerdote. Agora aqui ele chama Jesus de sumo sacerdote. Nós vamos entender essa ideia do sumo sacerdote de forma muito mais completa adiante, né, nos próximos capítulos. Nessa parte aqui vai ser algo um pouco resumido, mas é porque ele está tratando de uma mediação superior. O sumo sacerdote era o mediador entre ali Deus e o povo e Deus. Ele fazia ali um papel duplo, ele estava entre o povo e Deus ali. Então o povo ia lá pedir perdão dos pecados, ia com o sumo sacerdote ia diante de Deus. Então fazia essa mediação. Só que a mediação de Cristo é muito mais superior. Ele é o nosso mediador, né? Isso é superior ao sistema mosaico, né? Ou seja, quando a gente fala da lei do Antigo Testamento, e também ao sistema levítico, né? É superior em todos os aspectos. A mediação de Jesus superior a tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Continuando o versículo, a gente vai falar agora da confissão. Nossa confissão, a palavra grega homoiogia, que significa aí, né, tem o sentido de concordância, né? Ou seja, vamos explorar um pouco isso. Quando confessamos Jesus como Salvador, nós concordamos que ele em tudo tem primazia. Eu falei um pouquinho anteriormente sobre isso. Quando eu falo que ele foi apóstolo e sacerdote da nossa confissão, né, é que nós temos que confessar tudo a Cristo e entregar tudo a ele, concordar tudo com ele, entregar nossa vida com ele. Então ele é primeiro lugar na nossa vida. As demais coisas ficam em segundo, terceiro e vai embora. Jesus tem que ter uma posição de primazia na vida do cristão. Uma autoridade superior. Então encerramos o tópico 1, né, que fique bem claro essa questão da superioridade
de Cristo em relação a Moisés por causa da sua missão, que é muito superior. Agora, uma autoridade superior. Construtor, não apenas administrador. Versículo 2 do capítulo 3 fala: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. O autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Então a gente tem Moisés, que exerceu um papel importante no Antigo Testamento, foi fiel na obra de Deus, fez tudo de forma correta. Mas a fidelidade de Cristo foi muito superior. Isso mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Então, aquilo que a gente falou na introdução, em momento algum ele vai depreciar a imagem de Moisés, mas ele vai falar a verdade e colocar Moisés no seu lugar de que ele teve de importância ali na mediação e nos cuidados da casa de Deus. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Então, no versículo 3, ele vai usar a palavra digno, né? Ou seja, ele é tido por digno. Quem é ele? Jesus. Aqui, zoou, digno, valor, mérito, ou seja, ele tem um mérito superior. Ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Então, enquanto estava lá Jesus como sendo o construtor do edifício da casa de Deus, o criador de todas as coisas, ele que puxava à frente, ele é o próprio Deus. Moisés está lá como um mordomo. Ou seja, Jesus é o construtor da casa, Moisés é o mordomo da casa. Então, ele mostra aqui a superioridade de Cristo, fazendo também referência à divindade de Cristo. Porque ele é digno, né, tido por digno, com um mérito, né, muito maior, uma glória muito maior do que a de Moisés. Né? Continuando, os crentes precisavam enxergar isso e assim valorizarem mais a sua salvação. Então, como a gente falou no capítulo, na aula anterior, que muitos estavam negligenciando a salvação, esse argumento do capítulo 3 também serve para isso, para que os crentes pudessem valorizar mais a sua salvação. Ali naquele momento que eles pegaram aquela carta, começaram a ler, eles começaram a perceber o erro que eles estavam cometendo, em não valorizar essa tão maravilhosa salvação. A glória de Moisés era desvanecente, não era uma glória permanente. Foi importante, mas era desvanecente. Já a glória de Jesus é o quê? Permanente, é eterna, é para sempre. Então não tem o que comparar aqui, comparar Jesus com Moisés, colocar um de igual para igual com o outro, não, isso não existe. O filho não apenas servo. Aqui, versículos 5 e 6 vai falar assim: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Servo, a palavra servo usada aqui foi terapon. Terapon, ela significa também servo ou ministro, né? Ou seja, está relacionado a um serviço que é prestado de forma voluntária entre duas pessoas que se relacionam bem. Então ali está Moisés diante de Deus, ouvindo Deus falar na sarça, e ali ele é chamado, né, para servir, mas no sentido de prestar um serviço voluntário. Essa palavra ela só é usada aqui, nesse texto, em toda a Bíblia. Né? Essa palavra grega aqui. Porque tem servo em várias outras passagens bíblicas. Tem, mas as outras passagens é usada a palavra doulos, que é escravo ou serviçal. Então, quando se usa doulos, está falando de uma servidão um pouco mais profunda. É claro que você tem que entender de acordo com o contexto. Paulo, por exemplo, quando se apresenta diante das suas cartas, ele fala assim: Paulo, doulos e Jesús Cristo, ou seja, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou Paulo, no caso, pode se traduzir como escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. E quando Paulo diz que nós deixamos de ser servos do pecado e passamos a ser servos de Deus, pode traduzir que nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. Então tem aplicação nesse sentido aí, a gente tem que ler o contexto para entender. Aqui nesse contexto aqui de Hebreus, ele está colocando Moisés como servo, mas como ministro, ou seja, alguém que é muito superior a simplesmente um serviçal.
mas é uma pessoa que presta um serviço voluntário. Isso ele quer colocar aí Moisés numa posição também de importância, né? A gente observa isso aí. Assim era Moisés com seu Deus, né? Ou seja, aquele servo que servia como ministro, com trabalho mesmo voluntário diante de Deus. Porém, esse relacionamento não podia se equiparar ao de Deus com seu Filho Jesus Cristo. Então, o relacionamento de Moisés com Deus Pai não é superior nem igual ao relacionamento de Jesus com o Pai. Então, por mais que a palavra usada como servo não é aquele servo de serviçal, é uma outra palavra que coloca em algo uma posição mais importante, isso não é suficiente para comparar com o Filho, em hipótese alguma. Uma igreja, não apenas tabernáculo. A expressão casa de Deus pode se referir à antiga congregação do deserto ou se referir ao tabernáculo. Aqui eu quero fazer uma observação. Eu sofri um pouco nesse tópico e eu acho que se você estudou aí, você com detalhe, você pode ter sofrido um pouco também. Porque quando você pega e volta lá na leitura bíblica em classe, né, se você tiver sua revista, pega aí, você vai ver que o versículo 2 não fala casa de Deus. A tradução que ele usa lá, ele fala assim, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Em toda a sua casa. E uma outra tradução fala em toda a casa de Deus. Então, são duas traduções que mudam completamente o sentido. Eu não entendi por que o escritor da revista quis colocar aqui casa de Deus, sendo que o texto que ele usa não fala casa de Deus. Então ele deveria pelo menos citar, falar que é uma outra tradução, para as pessoas não ficarem perdidas. Eu fiquei perdido, eu tive que procurar outra Bíblia, outra tradução e ver. Ah, sim! Então casa de Deus está aqui no versículo 2. Né? Então ele vai falar de casa, que Moisés ele foi fiel na casa e que Cristo foi que edificou a casa, tudo mais. Mas aí a gente tem que ficar muito atento na questão da tradução para ver esse texto Casa de Deus. E aí ele faz uma outra coisa aqui, o escritor da revista fez outra coisa que eu também fiquei perdido, não encontrei. Dizer que essa Casa de Deus se refere à antiga congregação do deserto. Eu não entendi isso aqui. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o escritor, eu ia perguntar para ele, eu ainda vou fazer isso, eu acredito. Porque congregação no deserto, a gente observa tanto antes do tabernáculo como depois do tabernáculo. Moisés, a congregação do povo lá de Israel, que é chamada de congregação, é a união do povo, o povo junto para servir a Deus, não necessariamente que tinha uma congregação antes do tabernáculo. Então a congregação de Israel existia lá no Egito, durante quando eles saíram do Egito, antes do tabernáculo, durante o período do tabernáculo, depois do tabernáculo, no templo. Ou seja, o povo é chamado, a junção do povo, a união do povo é chamada de congregação. Então eu não entendi bem o que o escritor quis dizer aqui com essa congregação no deserto. Mas pode ser que casa de Deus realmente se refira ao tabernáculo, né? Ou seja, à adoração em si organizada ali que tinha, né, no Antigo Testamento. Então Moisés foi o ministro de Deus no culto da congregação. Ou seja, em guiar o povo em todos os aspectos, ele foi ministro de Deus, guiou o povo, levou o povo à adoração e tudo mais. Mas Jesus, como filho, é o ministro da igreja. Então a gente observa Jesus como ministro da igreja de Deus, né? Ou seja, um ministro muito superior. Então a gente observa que muitos podem tratar Israel no Antigo Testamento como igreja também. Aí é uma outra história, um outro ponto de vista, enfim. Né? Mas, de qualquer forma, o povo, a reunião do povo para adorar, também pode ser chamado de igreja. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3,6. Então aqui ele coloca que nós somos a casa. Ele vem falando de casa, de casa, de casa, e depois ele coloca nós como casa. Só que ele coloca uma condição, se tão somente conservarmos firmes. Ou seja, para você ser considerado casa de Deus, você tem que estar firme em Cristo. Você tem que estar em Cristo.
porque senão você não é casa de Deus. Então tem uma condição. Quem se afastou, quem deixou de servir a Cristo, não é casa de Deus. Então a casa de Deus é no sentido de que nós que estamos firmados em Cristo. Tópico 3. Um discurso superior. O perigo de ouvir, mas não atender. Seguindo a redação da Septuaginta, o autor cita Salmos 95, de 7 a 11. Então, Hebreus 3, de 8 a 11, vai citar Salmo 95, de 7 a 11. Eu vou ler só o primeiro versículo para você entender, mas está aqui comparado um com o outro. Não endureçais os vossos corações como na provocação do dia da tentação no deserto. Aí em Salmo está dizendo, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto. Então é idêntico, ele cita a mesma coisa, que está no um, está no outro. Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, porque eles falharam, eles endureceram o coração, eles foram desobedientes e eles foram exortados. Maior exortação precisavam os que tinham maiores promessas. Ou seja, a questão da exortação tem a ver com o incentivo, com a motivação também. Exortar no sentido de motivar a pessoa a continuar firme diante das dificuldades e da vontade, às vezes até de parar, de desistir da rebeldia. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Ou seja, o povo muitas vezes endureceu o coração. E aí o escritor aos Hebreus está falando com vocês, não tem que fazer igual eles. Não endureçam o coração de vocês. Ouçam o Espírito Santo. Então havia o perigo de ouvir e não entender. Existia essa possibilidade, né, de ouvir e não entender, porque o povo lá não entendeu. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina. Então Moisés falou com o povo, ensinou e viu milagres, e o povo viu tudo, só que no final das contas o quê? O povo parece que não entendeu. Eles não tinham entendido a mensagem porque de repente já estavam desobedecendo, adorando o bezerro de ouro, reclamando, fazendo isso e aquilo. Ou seja, né, muito daquele povo ouviu a mensagem, mas não entendeu a mensagem. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo advertia os leitores para que seus corações não se endurecessem. Então o Espírito Santo está advertindo hoje também. Ouçam a voz de Deus. Não endureça o coração. Né? Abram seus ouvidos e obedeçam o que Deus está falando. O perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Olha só, o povo viu as obras. Isso é importante. Só acredita quem vê? E aí, fica a pergunta. Tem gente que fala assim, eu só vou crer se eu ver o negócio acontecendo. Se eu não ver, eu não vou crer. Será que isso é verdade? Bem, parece que quem muito vê, menos acredita. Isso é uma conclusão do escritor da revista e parece realmente verdadeiro isso aqui. Quem muito vê parece que se acostuma com o milagre. Então, para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. O povo já tinha visto tanto milagre que parece que já estava banal o negócio. Não estava mais acreditando. Só as pragas lá no Egito já era suficiente, né, para eles depositar confiança em Deus e acreditar sempre. Porque as pragas do Egito não foram necessariamente para os egípcios. Tudo bem que Deus estava executando juízo sobre o povo egípcio, mas aquelas pragas foram para que o povo de Deus reconhecesse que o Deus deles era superior aos deuses egípcios e que os deuses egípcios não tinham poder nenhum. Então, cada praga estava relacionada a um deus egípcio. E então, as pragas elas foram uma lição para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, quando o povo saiu do Egito, eles saíram com aquela consciência de que os deuses egípcios não tinham poder nenhum. Então, só isso já era suficiente para eles continuar a caminhada e sempre confiar em Deus. Só que Deus continuou fazendo milagre, abriu o mar vermelho, tirou a água da rocha, mandou o maná, mandou carne, e fez isso, e fez aquilo. E aí o povo está lá, murmurando. Parece que o natural, o sobrenatural, tornou-se natural para eles. Foi exatamente isso que aconteceu no deserto e infelizmente acontece hoje também. Então, tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, realizaram milagres, mas isso não era suficiente para segurar os crentes. Parece que os crentes estavam o quê?
negligenciando até mesmo os milagres acontecidos. Porque você negligencia a salvação tem várias formas de você negligenciar a salvação. E aí não dar a devida importância aos milagres também é uma forma de negligenciar a salvação. Então isso é caracterizado como que? Frieza espiritual. É preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo. Então parece que ele não fica mais sensibilizado com o milagre, com o sobrenatural, e acha que é tudo normal. Não se importa mais com a salvação. Então isso estava acontecendo com o povo, estava acontecendo com aquela igreja que recebeu essa carta, e por que não hoje, né? É uma aplicação prática para nós hoje em dia, começarmos a observar o sobrenatural de Deus. E quando a gente fala de sobrenatural, né, a gente não tem que olhar só aqueles milagres, o aleijado andou, o cego viu, o mudo falou. Não, né, um milagre é tipo um emprego que você conseguiu, né, uma aprovação no concurso. Tudo que você faz na sua vida é Deus operando. É um milagre de Deus na sua vida. Se você comprou um carro, foi Deus que te deu. Isso é um milagre também. Então, tudo que a gente tem foi Deus que deu. Então, são os milagres que acontecem na nossa vida e muitas vezes nós ignoramos isso. Nós achamos que isso é do nosso próprio esforço. Não é Deus que nos está dando isso aí. Tudo pertence a Ele. Então, vamos começar a olhar também nessas coisas, nesses milagres que parecem pequenos, não parecem tão sobrenaturais, mas são sobrenaturais sim, porque Deus é que está nos dando todas essas coisas. O perigo de começar, mas não terminar. Estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar. Começaram até bem, começaram crendo, começaram fazendo a obra, mas de repente pararam, né? Ou seja, começaram a querer se desviar dos caminhos do Senhor. Então muitos chegam no momento da caminhada cristã que começa a esquecer aquilo que ele foi chamado, esquecer, né, o seu caminho verdadeiro e começa a ir por caminhos tortuosos. Então alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, eles começaram a crer na promessa, cumpriram tudo que Deus falou para eles, mas terminaram mal. Ou seja, começaram bem e terminaram mal. Isso podia acontecer conosco também. O mesmo risco estava acontecendo com os cristãos neotestamentários. Esses cristãos aqui da época dessa carta também podiam estar, né, tinham começado bem e poderiam estar terminando mal. Infelizmente, eles podiam perder a fé, né? Ou seja, se afastar, que entra a questão da apostasia aqui, né? Muitos estavam se afastando da fé cristã. Infelizmente, isso pode acontecer hoje em dia, né? Muitos podem até começar bem, empolgado, fazendo a obra de Deus, trabalhando, de repente você vê ele se esfriando, você vê ele com práticas antigas, né, com pecados que ele nunca abandonou, ele acaba se esfriando e se afastando, e de repente ele está lá no mundo de novo. Infelizmente é uma realidade hoje. Essa lição tem essa aplicação prática para a nossa vida. Se você está pensando em desistir, parar a caminhada cristã, se você está começando a se envolver em pecados, começa a prestar atenção na sua vida, que você pode estar se afastando de Deus e não está percebendo, não está mais congregando, não está mais valorizando a Santa Ceia, né, não está mais lendo a Bíblia, não está mais orando, e aí isso vai levando você a... E, na verdade, esses bons hábitos são substituídos por maus hábitos, né? Começa no lugar de ler a Bíblia, vai assistir novela. Uma aplicação aqui, não sei se não estou falando que é o seu caso, né? No lugar de ler a Bíblia vai assistir uma novela, no lugar de ir para a igreja vai para o shopping. Então começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas antigas, né? E isso era o que o povo da igreja primitiva estava fazendo. Estava começando a trocar, né, a salvação pelos rituais do Antigo Testamento. E isso estava fazendo com que muitos abandonassem a fé. Então nós temos que começar a viver uma nova vida de verdade. Olhar para as coisas que estão adiante, não para as coisas que estão lá para trás. Conclusão. Ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tensionava exaltar o primeiro e desprezar o segundo, mas pôr em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os crentes devem valorizá-la. Então ele não queria denegrir Moisés em relação a Cristo, não, ele queria mostrar que Cristo trouxe a salvação e por isso ele merece um lugar de primazia e a salvação tem que ser valorizada. Ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificalmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então por que Jesus, o Filho de Deus bendito, o Senhor
da igreja e superior aos anjos não merecia reconhecimento ainda maior. Então, o reconhecimento de Cristo tem que ser superior ao reconhecimento da pessoa de Moisés. Que isso fique bem claro na nossa mente, que nós possamos aplicar isso aqui na nossa vida, né, colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Né, não é um parente, não é o filho, por mais que o filho, a mãe, tudo seja importante, um parente seja importante, Cristo tem que estar em primeiro lugar, não são as coisas, não são o trabalho, não é o dinheiro, não é nada. Cristo é mais importante do que tudo. Temos que colocar ele em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida cristã. Amém? Aqui eu encerro. Tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide na sua igreja, que você pode usar com os seus alunos. Bibliografia recomendada, tem a revista Ensinador Cristão, o livro de apoio que você pode comprar. E o EBD em Foco oferece cursos de capacitação que você pode acessar aí para se capacitar para ser um professor de excelência. Né? Em relação à questão da distribuição dos slides, reforço mais uma vez que o slide tem que ser baixado dentro da plataforma e não fora dela. Então, fora da plataforma está errado, tem que ser dentro da própria plataforma. Acesse o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, ebdenfoco.com ou ebdenfoco.com.br. A paz do Senhor, até a próxima aula.